Então, seja bem-vindo de volta às nossas aulas de Eclesiologia Prática da Escola Charles Spurgeon Online. Estamos na nossa segunda aula e eu sou o professor Felipe Prestes. Estamos aqui para falar sobre Eclesiologia Prática, mas hoje vamos falar especificamente sobre o tema que eu vou chamar de Em Busca de um Modelo de Igreja, ou, na verdade, uma pergunta, né? Nós estamos em busca de um modelo de igreja, é o que nós de fato queremos encontrar, um modelo de igreja que seja interessante para nós, que seja bom, que tenha de fato uma forma em que nós podemos fazer igreja a partir desse modelo. Para que igreja eu tenho que olhar como modelo? São essas questões que eu quero trabalhar hoje com você e eu espero que você aproveite a nossa aula para que ela seja uma bênção para a sua vida, tá bom? Então, vamos seguindo aqui, falando sobre os livros sobre igreja. Então, deixe-me tocar num ponto aqui que eu gostaria de falar com vocês, especificamente sobre os livros que falam sobre igreja. Que livros são esses? Bom, vamos falar sobre os livros que tratam sobre mais teologia e menos prática. Bom, são livros com princípios bíblicos gerais para todas as igrejas. Então, são aqueles livros que você lê, que parecem uma forma que são aqueles livros fortes nos cursos de teologia sistemática sobre eclesiologia. Então, eles vão trazer bons princípios bíblicos fortes que nos ajudam a entender o que é igreja, mas são princípios bíblicos gerais. E lembre-se de que aqui nós não estamos fazendo uma crítica sequer a esse ponto, a esse tipo de livros. Nós só estamos descrevendo esses livros como eles de fato são. Esses livros trazem uma forte exegese. Então, eles começam com uma forte exegese, fazem uma teologia bíblica da igreja. Então, eles vão ali, vão nos textos bíblicos, vão no grego, trabalham as línguas originais para entender qual é a função da igreja, qual é o ponto que a igreja tem, qual é a missão da igreja. São livros que vão trazer, a partir do texto bíblico, a função que a igreja tem que ter. E, nesse sentido, eles vão enumerar características e funções da igreja que seja uma igreja verdadeiramente bíblica. Ou seja, já que eles trabalharam de uma forma cuidadosa, muitas vezes até exaustiva, sobre quais são os princípios bíblicos da igreja, então agora eles vão trabalhar essas características e funções. Como é a igreja de fato bíblica? Como é a igreja de fato centrada na palavra de Deus? E aí eles vão trazer essas características. Eles vão enumerar padrões bíblicos do discipulado, do evangelismo e também da liderança, entre outros. Então você eles vão trabalhar sobre essas questões de como é que um discipulado deve ser feito, como é que aqueles que seguem a Cristo devem ser acompanhados, qual é o evangelismo de fato bíblico, que abordagem nós devemos ter, como deve ser a liderança. Só que ele faz isso de uma forma geral, de uma forma em que nós temos bons princípios, mas são princípios. Então, nesse sentido, nós temos algumas marcas bíblicas da igreja saudável, e essas marcas bíblicas da igreja saudável, não se esqueça, elas são definitivamente importantes. Nós não podemos esquecer disso. Elas são importantes de fato. Sem elas, nós não vamos ter uma baliza, nós não vamos ter como saber qual é de fato a igreja que é bíblica, a igreja que é verdadeira. É muito difícil. Então, os líderes precisam, o ponto é que os líderes precisam, além disso, eles precisam de um outro elemento, certo? Os líderes precisam de um elemento que vá além desses princípios gerais. E nós não queremos dizer com isso que os princípios gerais, que eles não são importantes. Eles são importantes. Só que o ponto é mostrar que eles ainda não são tudo. Quando um ministro vai olhar, entender e pensar igreja, ele precisa de alguns outros elementos para poder fazer igreja da forma correta.
Não significa que esses livros não são importantes. Eles têm a sua devida e grande importância. Mas o ministro que vai fazer igreja, que vai plantar uma igreja, que vai dirigir uma igreja, só com uma teologia sistemática, só com um livro que trata só de exegese e princípios bíblicos da igreja, ele não vai conseguir trabalhar a igreja corretamente. E eu posso dizer isso, e eu quero que você entenda o que eu estou dizendo. Não estou dizendo que nós devemos descartar as teologias sistemáticas, por favor. Não estou dizendo nem de longe que nós devemos descartar a exegese e a teologia bíblica. Não, de forma alguma. Se a gente largar isso, então pronto, a gente não vai fazer nada correto. O que eu quero dizer é que existe um elemento prático, um elemento a mais que nós precisamos, que esses livros eles não contemplam. E o fato é mostrar que isso não é um erro desses livros. É uma questão de propósito, certo? Esses livros foram feitos com um propósito. O propósito de trazer princípios bíblicos gerais a partir de uma sólida exegese sobre o que é a igreja. E eles têm o seu lugar, eles têm o seu ponto. Só que nós não podemos ficar só com eles. É isso que eu quero dizer. Então, às vezes, no afã de dizer que os livros teológicos que são importantes e eu não preciso de um manual de igreja, eu entendo às vezes esse discurso, mas às vezes só isso não é suficiente. Você vai precisar de uma baliza prática, você vai precisar de um guia sobre como você deve fazer igreja, senão você vai trabalhar no método tentativa e erro. Tem o seu lugar, mas você vai trabalhar a partir dele. E não é lá o melhor método para se trabalhar. É isso que eu quero fazer com que você pense, certo? Então, alguns livros sobre igreja são assim. Eles têm mais teologia e menos prática. Mas outros livros sobre igreja são exatamente o contrário disso. Eles têm menos prática e mais teologia. Na verdade, eu errei aqui, certo? Então, você vai me perdoar. Exatamente o contrário. Eles vão trazer mais prática e vão trazer menos teologia, certo? Muito bem. Tendo feito a devida diferenciação, mais prática e menos teologia. São livros que vão trabalhar de uma forma muito forte sobre essas questões. Eles não tomam muito tempo e espaço em exegese e teologia bíblica, e eles já seguem pelo caminho inverso. Eles vão logo para a prática, seguem modelos, seguem estudos de caso, como foi que deu certo em tal lugar, e aí eles vão mostrar como foi, quais foram os passos, 7 passos para uma igreja que vai crescer, 5 passos para um discipulado explosivo, 3 passos para uma membresia que multiplica e tal. Enfim, eles não vão tomar muito tempo mostrando o texto bíblico, trabalhando a exegese do texto bíblico, mostrando os termos gerais de como isso pode ser aplicado. Não, eles querem ir logo para a prática. Então, nesse ponto, eles são manuais práticos sobre programas e tendências sobre como fazer a igreja. Então, todo manual prático é baseado em uma coisa, né? Em alguma experiência. Então, como são manuais práticos, foram coisas que deram certo em algum lugar e eles querem que dê certo em outros lugares também, se essas pessoas seguirem exatamente esses passos. Então, nesses manuais práticos, sobre programas e também sobre tendências. Então é quase uma cartilha sobre como fazer sua igreja crescer. E nesse sentido, esses manuais de crescimento de igreja, muitas vezes, eles vão pegar como estudos de casos, por exemplo, de alguma igreja que multiplicou-se, geralmente lá nos Estados Unidos. E aí essa igreja naquele bairro foi feito isso, e aí os irmãos vieram, a igreja cresceu, se multiplicou. Então nós devemos pegar esse mesmo exemplo, essa mesma prática, fazer um livro e vender esse livro para que outras pessoas façam o mesmo também. Nesse sentido, esses estudos de casos, eles trazem conselhos práticos. Faça assim, não faça dessa forma, sobre então como organizar e conduzir o ministério. Eles são muito práticos, lembre-se disso. Eles não vão trabalhar
tanto a teologia, mas eles vão para a prática. Então eles vão dizer, você deve dividir sua igreja em certo número de departamentos, esses departamentos devem ser trabalhados com um certo número de pessoas, esse número é o ideal, esse número não é tanto ideal. Então você vai seguir esses passos aqui, muitas vezes eles são bem didáticos, apresentam exatamente. Infelizmente, muitas vezes trabalham com técnicas até um pouco duvidosas de marketing puro. Muitas vezes um marketing assim meio que, na minha opinião, não devem ser aplicados para a igreja, aquele tipo de marketing, né, se a gente vai falar assim. Enfim, eles dão boas ideias. A ideia é que ele vai trazer bons insights para que você trabalhe lá na sua igreja. E eles tomam técnicas que funcionaram em um bairro americano, como eu falei, geralmente um bairro rico, né? Mas que não são aplicáveis a outras realidades. E aí você vai me perguntar, mas você está trabalhando aí sobre um livro chamado Igreja Centrada, do pastor chamado Timothy Keller, que plantou uma igreja que se multiplicou no meio de Manhattan, no centro de Nova York. Certo? Só que exatamente o que o Tim Keller vai dizer é que nós não podemos nos ater a alguns exemplos de igreja. E ele vai dizer exatamente o que a gente vai apresentar, que algumas pessoas achavam que iam lá na igreja dele para descobrir o que ele está fazendo aqui. Qual é o modelo que eu tenho que seguir para que a minha igreja cresça como a igreja dele está crescendo aqui. E ele vai mostrar justamente que não é por aí. Que esses manuais eles têm o seu lugar e às vezes eles dão boas ideias, mas não é só isso, sabe? Eles são aplicáveis em alguns lugares e a gente tem que ter muito cuidado com essas questões. Aí eu entendo que vão entrar aqueles livros tipo um ministério com propósitos, uma igreja com propósitos, que são livros um tanto controversos, né? Há muita discussão sobre isso, eu não quero tocar nesse ponto aqui, eu só quero dizer que ele é um manual. Ali é um manual sobre como fazer igreja. No caso, como deu certo lá na igreja do Rick Warren, na Saddleback Church. Naquela igreja especificamente, deu certo. Foi esse modelo que eles utilizaram. E aí aquela igreja se multiplicou em número de pessoas e contribuições, etc. Então você tem que seguir exatamente como ele fez para que a sua igreja cresça. Muitas vezes é isso que parece, né? E às vezes isso faz com que até as pessoas esqueçam o papel do Espírito Santo na conversão, na transformação das pessoas. Mas esse é um outro aspecto que a gente pode salientar depois. E o Tim Keller vai dizer que alguns chegaram para ele e disseram: olha, eu já tentei o modelo Willow Creek, agora estou pronto para tentar o modelo Redeemer. Para quem não sabe, o Willow Creek é a igreja do Bill Hybels, né? Um grande líder que também é um tanto controverso nessas questões, muita gente não gosta dele, muita gente adora a forma como ele tem a sua igreja, dirige a sua igreja, mas enfim, Willow Creek é uma igreja enorme lá nos Estados Unidos. Essa igreja aqui, você pode ver aqui o número de pessoas, né? E aí você tem aqui a Redeemer, a igreja do Redentor, certo? Vou falar várias vezes Redeemer, porque é a igreja mesmo o nome dela, mas se chama a igreja do Redentor, né, em português. E aqui é a igreja do Timothy Keller, a Redeemer, igreja presbiteriana. Willow Creek, se não me engano, é a igreja batista. Mas o ponto é, os caras chegaram para o Tim Keller e diziam o seguinte: olha, eu já tentei o modelo do Willow Creek na minha igreja, e agora eu quero testar o modelo que você fez aqui, então estou aqui para saber como foi que você fez. E o Tim Keller vai querer dizer para ele: olha, não foi assim. Não é que você tem que seguir o meu modelo, o modelo que eu trabalhei aqui. Existem vários modelos, mas o ponto é, tem uma questão mais profunda que a gente muitas vezes não está contemplando. E nesse sentido, a gente tem que pensar: qual é o modelo que eu tenho que seguir? Será que tem um modelo para seguir? Então eu fiz essa seguinte pergunta aqui, né? Será que nós precisamos ir para um galpão? Será que nós precisamos mudar para um galpão? Assim, nós temos uma citação aqui do Timothy Keller. Para alcançar os jovens pós-modernos que não frequentam uma igreja, muitos ministros pregam em galpões, vestem-se informalmente, sentam-se em banquinhos, mostram clipes de vídeo e tocam rock independente. Não fazíamos nada disso em nossa igreja.
mas ainda assim contávamos com a presença de milhares de jovens exatamente do tipo secular e sofisticado que aquela igreja não estava alcançando, que a igreja, de uma forma geral, não estava alcançando. Então o que o Timothy Keller está dizendo é o seguinte, olha, muitas igrejas, para alcançar os jovens, aí eles vão se adaptar aos jovens. Então, os jovens gostam de jiu-jitsu, então a gente coloca jiu-jitsu na igreja. Os jovens gostam de MMA, então a gente bota um MMA dentro da igreja. Os jovens gostam de rock independente, aí você bota uma banda de rock cantando, falando sobre Jesus dentro da igreja. Os jovens gostam de balada, então você faz uma balada dentro da igreja. Os jovens gostam, enfim. Os jovens gostam de um culto mais agitado, então você agita o culto na igreja. Os jovens gostam de um galpão, um lugarzinho assim mais tal, diferente, independente, sofisticado, alternativo. Então a gente faz a igreja desse jeito. E o que o Timothy Keller diz é o seguinte, olha, a gente não fazia nada disso. E sabe o que aparecia? Milhares de jovens exatamente desse jeito, que a igreja não estava alcançando e Deus estava trazendo para aquela igreja, a igreja do Redentor, né? A Redeemer Church. E então, qual é a questão em tudo isso? Bom, as pessoas iam perguntar para ele, qual é o segredo? Qual é o segredo da sua igreja que está crescendo tanto no meio de um centro da maior cidade, né? De uma cidade cosmopolita como Nova York? E aí algumas pessoas iam perguntar se era a música dos cultos. Lá na igreja do Tim Keller, no livro, ele vai dizer que durante o culto matinal, né, domingo, culto pela manhã, lá nos Estados Unidos é o culto principal, né? Geralmente no Brasil o culto principal é o culto de domingo à noite. Nos Estados Unidos é o culto de domingo pela manhã, tem a escola bíblica dominical e então o culto principal, certo? E nesse culto principal, no culto pela manhã, na igreja lá da Redeemer, eles tinham música clássica. E no culto noturno, eles tinham uma música mais no estilo jazz. Eu não quero entrar aqui no mérito, né, se é certo, errado, jazz e tal. Isso aqui é outro assunto, é um outro módulo para a gente tratar sobre isso. O que eu quero dizer, o que o Timothy Keller diz é que ele escolheu jazz porque ele estudou a cidade de Nova York, entendeu que era uma música que era sofisticada, importante, não era uma música que era tocada de qualquer jeito e que fazia sentido para aquilo que eles estavam fazendo ali. Então no culto noturno era um culto mais informal, lá nos Estados Unidos é assim, o culto domingo à noite é um pouco mais informal, então eles tocavam jazz e no culto de domingo pela manhã era música clássica. Então o que eles faziam? As pessoas olhavam para aquela diferença entre os cultos e pensavam, descobri, essa é a diferença. Lá na igreja do Tim Keller, o que faz a igreja crescer é que de manhã é música clássica e domingo à noite é jazz. Então é isso que a gente vai botar na igreja, porque eles achavam que esse era o modelo, eles estão pensando em termos de modelo. Então eles estavam achando, tá aí o segredo. Outros diziam que o tipo de mensagem eles viam que o tipo de mensagem do Tim Keller era um tipo de mensagem que trazia citações de fontes literárias e algumas alusões, né, algumas lembranças, ilustrações a partir da mídia secular, de filmes e séries, enfim. Muitas vezes o Tim Keller faz esse tipo de ilustração. E aí os caras diziam, então tá aí o segredo. Eu tenho que pregar, e toda vez que eu pregar eu tenho que citar Dostoiévski, toda vez que eu pregar agora eu tenho que falar de Machado de Assis, eu tenho que citar a série que está no momento, que os jovens estão assistindo. Então, se eu pregar assim, então muita gente vem na minha igreja do mesmo jeito que lá na Redeemer está acontecendo. Era essa a questão, as pessoas estavam procurando um segredo. E sabe o que Tim Keller responde? Olha, nenhum dos dois. Não é isso. Ele quer dizer que é possível uma outra abordagem de música e de pregação, mesmo lá em Nova York, uma outra igreja colocando uma outra abordagem de música, de pregação, uma outra abordagem de tudo isso, e ainda assim essa igreja dá bons frutos. O que ele quer dizer é que não é aí onde está o segredo. É uma outra coisa, certo? É um outro elemento que é esse que nós estamos buscando. Mas enfim, às vezes a gente fica olhando para as igrejas que estão crescendo e procurando o segredo delas, o modelo que elas estão seguindo. Mas não é por aí. Nós podemos fazer mais do que isso. O que Timothy Keller vai mostrar é que a gente pode criar um próprio modelo. Ele vai citar o seguinte: a mensagem prende a atenção do jovem secularizado, não porque o pastor
mostra trechos dos seus filmes preferidos, porque se veste de um modo informal e soa sofisticado, mas porque o pastor entende tão bem o coração e a cultura do ouvinte que este sente a força da lógica do sermão, mesmo que no fim não concorde com ele. Isso não é questão de estilo ou de programa. É interessante ele falar isso. O segredo da questão toda que a gente está tratando aqui é o que o Timothy Keller vai dizer. Não são as citações que eu vou trazer, que você vai trazer para o jovem, não são os filmes que você vai mostrar lá no telão da igreja. O que vai fazer a diferença na pregação, na apresentação da mensagem, é o pastor, no caso aqui, entender o coração e a cultura do ouvinte. O ouvinte, ele percebe que o pregador, ele está preocupado com ele. Ele estudou aquela cidade, aquela cultura, a forma como aquelas pessoas entendem a vida, entendem as suas aspirações, os seus sentimentos, e aí ele prega para o coração dessas pessoas. Ele prega para o que essas pessoas estão sentindo, para o que elas estão ansiando. Esse pregador vai lutar contra os ídolos dessas pessoas, que estão no coração dessas pessoas. É isso que vai cativar, é isso que vai prender a atenção, seja do jovem ou de qualquer outra pessoa. Mesmo que no fim aquele jovem discorde do pastor, ainda assim ele vai ter ouvido, porque ele viu alguém que prestou atenção nele, que se preocupou com ele. Então você não precisa mudar de camisa, né? Vestir uma camisa assim mais... Você pode ver aqui o Timothy Keller pregando, não sei exatamente se é na igreja dele, mas enfim, ele prega assim, como muitos de nós pregamos. E muitos jovens de Nova York vão lá ouvir a pregação dele. Ele não precisa vestir uma roupinha mais estilosa para que os jovens cheguem. Ele é simplesmente o pastor Timothy Keller. E lembre-se de que aqui eu estou falando muito desse cara, né, do Timothy Keller, desse pastor. E não é que ele seja alguém a ser seguido, que você tem que fazer exatamente como ele, que eu estou aqui. Não é isso. Eu estou querendo justamente trazer a ênfase que ele trouxe para que nós entendamos que não tem um modelo. Não tem um modelo Redeemer, não tem um modelo Saddleback Church, não tem um modelo Willow Creek. Esses modelos, na verdade, essas igrejas que cresceram, elas têm o seu mérito lá e tal, mas o ponto é você estudar a sua realidade, estudar o seu contexto, para que você possa ter uma igreja que faça a diferença na sua comunidade. Esse é o elemento. Então o que ele vai dizer é que o segredo não é o que, mas o como. Não são os programas ministeriais, não, porque você tem que ter tais programas, alcançar tais jovens, tais pessoas, o seu ministério infantil tem que ser assim. Não. Trata-se de algo mais profundo. E o que ele quer dizer? Pensar muito, interessante isso, e seriamente sobre o caráter e as implicações do Evangelho. Pensar sobre o Evangelho, entender o Evangelho. Aí sim, você vai começar a entender a igreja. Quando você começar a entender o Evangelho, entender o que ele tem para nos mostrar, para nos ensinar, aí sim, nós vamos ver e perceber o que o Evangelho tem para nos mostrar e fazer diferença na nossa vida. Além disso, pensar muito e seriamente sobre a cultura, no caso lá, da cidade de Nova York, a suscetibilidade de cristãos e não cristãos ali inseridos, ou seja, como esses cristãos estão, como é que eles podem sair da igreja, entrar na igreja, como é que eles estão, como é que essas pessoas estão. Os contornos emocionais, intelectuais, o que essas pessoas estão sentindo, onde estão as suas afeições, por que elas choram, por que elas riem. E a gente tem que estudar isso, estudar essas pessoas. Quando você vai ver o apóstolo Paulo pregando, dependendo do contexto, do lugar onde ele chega, ele prega de um jeito, ele fala de uma forma diferente, porque ele quer chegar no coração dessas pessoas, porque ele entende como as pessoas pensam e sentem. Então, nós precisamos entender os contornos emocionais e intelectuais desses centros culturais e financeiros dessa cidade, para que nós possamos fazer a diferença. Então, o que foi fundamental, no caso, para Redeemer Church, foi o florescimento do ministério no centro urbano, foi exatamente a natureza da análise e do processo. Ou seja, não é o que eles fizeram. Não é o jazz,
não é a mensagem que fala sobre Dostoiévski, não é isso. Na verdade, é o como. Como foi que eles fizeram? Eles estudaram a cidade e eles estudaram o evangelho. É isso que o Timothy Keller quer dizer que aconteceu na igreja dele. Deus deu a graça de muita gente chegar lá. Então não é necessariamente o produto, né? Não no sentido ruim aqui o produto, ou no sentido daquilo que foi produzido disso. Não é onde eles chegaram, mas como eles chegaram lá. E se nós analisarmos a realidade, a nossa cultura, a cultura de onde nós estamos inseridos, e analisarmos também as implicações do evangelho de uma forma profunda, aí sim nós vamos começar a fazer a igreja de uma forma diferente. Esse é o elemento aqui que eu gostaria de lembrar a vocês. Então, eu gostaria que você entendesse bem sobre essas questões que aqui nós apresentamos, de que nós estamos aqui pensando sobre como fazer igreja, mas como fazer igreja da forma correta, não seguindo exemplos e fórmulas secretas de como a sua igreja deve crescer, mas buscar o como, entender a sua realidade, entender os padrões, os sentimentos, as afeições das pessoas que estão lhe ouvindo. E então, assim nós podermos fazer igreja da forma como Deus será glorificado. Então, que Deus nos abençoe e até a próxima aula.